essa é uma verdade, a verdade da salvação pela graça. Infelizmente, a grande maioria da cristandade não conhece, por incrível que pareça. Porque ela vem contaminada por religiões orientais, por filosofias e pelo legalismo também. Isso aí ele vai explicar em Colossenses, né? Quando ele fala dessas três coisas que contaminaram a cristandade: a filosofia oriental, o judaísmo dos judeus e o pietismo também, né? Que isso viria depois. O pietismo seria aqueles que se separariam de tudo, de todos, para tentar com isso serem mais santos, serem mais puros. Então essas coisas realmente contaminaram a cristandade, por isso que hoje é difícil. Você fala da salvação pela fé e por graça somente, a pessoa parece que nunca ouviu isso. O sujeito olha para você como se viesse de Marte. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. O que é graça? Para começar, graça não é uma religião. Eu sei que muitos aí já estiveram envolvidos com uma tal de obra da graça, igreja da graça, não sei o que da graça, que de graça não tem nada, não é nem um pouco engraçada. Porque é tudo legalismo. Tudo baseado em obras de homens. Graça é favor imerecido. Por incrível que pareça, este versículo, pelo menos, tá bem traduzido na versão Testemunhas de Jeová da Bíblia, que é uma versão corrupta ao extremo, não é? Mas nesse ponto, eles traduziram como favor imerecido a palavra graça. E é realmente o que é. É um favor de Deus que nós não merecemos. E aqui, quando nós lemos, então, no versículo 8, porque pela graça sois salvos, e aí ele acrescenta, por meio da fé. O que é fé? O que a fé enxerga? A fé não enxerga nada. A fé não vê nada. A fé simplesmente crê. Crê no invisível. Tem um versículo que explica a fé, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então aqui já é perda de tempo tentar discutir com cientistas como é que as coisas surgiram, porque está muito claro aqui que pela fé nós cremos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Ah, mas é a poeira da estrela, é o Big Bang, é não sei o quê. É pela palavra de Deus. Deus falou e pronto. Simples assim. Né? Nenhum de nós estava lá naquele momento. Então nós cremos na revelação de Deus. E a revelação de Deus é essa, que pela palavra de Deus os mundos foram criados. E depois você lê a fé de Abel, que ofereceu o maior sacrifício do que Caim. A fé de Enoque, que foi trasladado para não ver a morte. E depois no versículo 6 de Hebreus 11 vai dizer que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Agora, repare bem que aqui a própria existência de Deus você só pode ter pela fé. Por que a salvação seria diferente? Não é? Por que você vai achar que fazendo muitas boas obras vai agradar um Deus que você nunca viu? Que você nem tem provas da sua existência, provas materiais da sua existência. Você vai ter que ter fé para crer que Deus existe. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. É por fé, você crê que ele existe. Aí a salvação vem como? Por fé também. Não por coisas materiais ou por obras. Por fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Por exemplo, chuva, não tinha ainda no tempo de Noé. A chuva vai cair a primeira vez no dilúvio. Lá em Gênesis fala que uma neblina, um vapor, subia da terra e regava as plantas. Não fala em chuva antes do dilúvio. Mas ele, avisado por Deus, ele constrói uma arca imensa num lugar seco. Ele nunca tinha feito um barco na vida. E começa a pregar, então, que o mundo vai acabar por um dilúvio, com água. Claro que ele foi vítima de chacota, né, de todo mundo. A palavra bullying deve ter surgido nos tempos de Noé, porque todo mundo zombou dele. Zombou de Noé. Se você é um estudante e você acha que zombam muito de você na escola, então você não está sozinho. Zombaram muito mais de Noé do que de você. Depois, no versículo 8, vai dizer que pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Chamado para ir onde? Para lugar nenhum. O Senhor falou, sai da terra de Ur. Ele saiu. Para onde?
Depois eu falo, depois eu conto para você, para onde você vai. Ele saiu sem saber para onde ia. Lá em Atos fala, né? Pela fé ele saiu sem saber para onde ia, porque ele ouviu a palavra de Deus e Deus falou, vai. Ele saiu. E lá depois ele habita na terra da promessa, no versículo 9, né? Morando em cabanas, porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construiu a Deus. Pela fé, ele recebeu a notícia de que ele ia ter um filho, quando ele tinha 100 anos e a mulher dele tinha, não sei que, acho que 90 anos, mais ou menos. Era impossível. Mas foi pela fé. Todos esses receberam tudo pela fé. Abraão ofereceu Isaac pela fé. É interessante depois ler, quem quiser ler o capítulo 11 de Hebreus inteiro, porque ele vai falar da fé, que é a única maneira de você realmente receber a salvação de Deus, não só a salvação, mas até de crer que Deus existe. Não existe outra maneira de você crer na existência de Deus a não ser pela fé. E nós vivemos pela fé. Então sois salvos por meio da fé, fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. E agora uma coisa importante. Isto não vem de vós. Que isto é esse? Que isto é esse que não vem de nós? Bom, para mim fica muito claro que não apenas a salvação não vem de nós, como também a própria fé, que é um dom de Deus. Então você tem que a fé é um dom de Deus, a salvação é por graça, e não vem de obras, ele vai dizer aqui em seguida, né, no versículo 9, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, se você fizer uma lista de obras que as pessoas acreditam que sejam necessárias para a salvação, começa com a ideia de ser batizado. Se você não for batizado nas águas, você não vai ser salvo. Isso é obra. Claro que o batismo é uma ordenança. O Senhor Jesus instituiu o batismo. Mas se o batismo for necessário para a salvação, nós não teríamos mais um Salvador. Teríamos dois Salvadores. O Senhor Jesus e a pessoa que batiza. Se um faltar no momento, estamos perdidos. Se você estiver no meio do deserto, sem uma gota d'água, e tiver escutado antes o evangelho da sua salvação e está ali em desespero, sabe que vai morrer, e crê em Jesus, já pensou se alguém falasse para você assim, sinto muito, amigo, vai morrer perdido. Não tem nem água aqui, nem alguém para te batizar. Não, batismo não salva ninguém, porque é obra. Ser membro de uma igreja não salva ninguém, porque é obra. Frequentar todos os cultos, etc., não salva ninguém, porque é obra. Participar da ceia do Senhor não salva, porque é obra. Guardar os 10 mandamentos não salva, porque é obra. Viver uma vida santa, justa, honesta, ser um bom pai, uma boa mãe, um bom trabalhador, cumprir com pagar impostos e tal, não salva, porque tudo isso é obra. Dar esmolas para todo mundo, dar todo o seu dinheiro para os pobres, não salva, porque é obra. Percebe? É porque está escrito aqui, ó. Está escrito aqui. Versículo 9. Não vem das obras. Precisa desenhar? Não vem das obras. É só você perguntar, qualquer coisa que falarem para você que você tem que fazer, você pergunta assim, isso é obra? Isso é obra? Então não vem das obras. Então não está incluído na necessidade, para necessidade de salvação. Condição para ser salvo. Primeira, ser um pecador perdido e admitir isso. Isso é condição. Reconhecer a sua perdição, o seu estado perdido, o seu estado pecaminoso. Isso é condição. Porque Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores. Fala lá em, acho que é 1 Timóteo, se não me engano, né? Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores. E Paulo ainda acrescenta, dos quais eu sou o principal. Porque tinha matado cristãos, tinha mandado cristãos para a morte. E uma outra razão de não vir de obras é para que ninguém se glorie. Vamos desenhar de novo. Uma pessoa que acha que foi salva porque foi uma boa pessoa, bem religiosa, bem obediente, pagou impostos, tratou todo mundo bem, fez caridade, ele poderia chegar no céu e falar assim, não, eu estou aqui porque eu fui salvo por minha conduta, minha boa conduta. Ele iria poder se gloriar da sua salvação, mas não pode se gloriar da sua salvação, porque aqui está escrito para que ninguém se glorie. Então não pode ter uma unha de obra ou de coisa que venha de você com que você possa se gloriar depois. Não pode ter. Então, zero. A salvação, zero. Vinda do ser humano. Zero. Não tem como. Você não vai conseguir nada das coisas que você faz.
podem ser as melhores coisas do universo, mas para a salvação não servem. E ele aqui então, ele continua, né, no versículo 10, depois de falar que não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Agora é importante isso aqui. Esse ser criado em Cristo Jesus é uma nova criação. Não é a velha. Não é criados em Adão. Não é criados como descendentes de Adão. É criados em Cristo Jesus. Renascidos, regenerados. Isso vem lá da própria conversa do Senhor Jesus com Nicodemos. Se não nascer de novo, não verás o reino de Deus. Se não nascer de novo, não entrarás no reino de Deus. No reino do céu, do reino de Deus que fala, não lembro agora. Mas de qualquer maneira, essa vida é uma vida nova. Aqui mesmo, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, o apóstolo Pedro diz assim, sendo de novo gerados. Então quer dizer que o que você era antes não serve para nada nas coisas de Deus. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível. O que é uma semente corruptível? Que apodrece, que mofa. Então nada das coisas que nós fazemos que são corruptíveis, nada das coisas que o mundo oferece que são corruptíveis, nada das coisas desse planeta e da velha criação feita em Adão serve para transformar você numa nova criação. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível. Qual é ela? Pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. É somente pela palavra de Deus que nós somos de novo gerados. Já fomos uma vez gerados no ventre de nossa mãe, mas precisamos ser de novo gerados, como fala lá em João capítulo 1. Quando ele diz assim, no versículo 10, falando de Cristo, falando de Jesus, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. O que era o seu? O povo judeu, o seu povo. E os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, ou seja, é um poder extraordinário, que é preciso receber de Deus, esse poder. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? Os que creem no seu nome. Olha a fé aqui. Aos que creem no seu nome. Aqui não fala aos que foram batizados, aos que fizeram isso, fizeram aquilo, fizeram caridade, levaram uma vida santa, etc. Não! Aqui fala aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, ou seja, não são herdeiros de um nome, de um sobrenome, de uma linhagem humana, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, ou seja, não foi de um ato sexual que nasceram, nessa nova vida agora, nem da vontade do homem, ou seja, não foi por decisão do ser humano. Porque um bebê, ele nasce do sangue, porque ele recebe o DNA de seus pais. Ele nasce da vontade da carne, porque ele nasce de um ato sexual. E ele nasce da vontade do homem, porque um pai e uma mãe resolveram ter um filho. Pode ter escapado, mas de qualquer maneira, se não tivesse tido uma relação sexual, não aconteceria. Então, não é desse nascimento natural que o Senhor fala para nós termos uma vida que agora é uma vida vinda de Deus, e uma vida que é a única que vai ser compatível com a nossa estada e permanência eterna no céu. Porque essa vida, esse corpo, não são compatíveis para o céu, foram feitos para a terra. Então o nosso corpo vai morrer, vai virar pó. Mas Deus vai precisar nos ressuscitar, ou nos transformar, se estivermos vivos ainda, para podermos estar aptos a viver no céu. Então, voltando lá em Efésios capítulo 2, eu não sei se alguém nesse ponto teria ainda a audácia de falar assim, não, mas e toda a minha vida que eu sofri, que eu trabalhei, que eu me empenhei, será que Deus não vai contar isso? Bom, eu escutei uma vez uma mulher falar isso, e foi uma cena muito triste. Eu era recém-convertido, eu estava viajando com o colega de faculdade que me evangelizou, e nós passamos por Brasília. Ele falou, preciso visitar uma tia minha aqui em Brasília, porque ela está muito doente. Então nós fomos, encontramos a casa da tia dele. Quando nós chegamos lá, estava até o padre dando a hóstia para ela, porque ele ia lá, todo dia ele levava a comunhão para essa mulher. Aí nós esperamos o padre terminar. Quando ele saiu, nós fomos lá conversar com ela. E esse meu amigo, eu tinha acabado de me converter, não entendia nada de coisa nenhuma ainda.
Ele começou a falar para ela do Evangelho, né? Que a salvação é pela fé somente, não é por obras, não é por sofrimento, né? Gente, teve um momento da conversa que eu fiquei assustado. A mulher virou uma onça. Ela estava na cama, já há vários anos, com uma artrose deformante, ou artrite deformante, ou artrose deformante, eu não sei. Mas ela estava toda encolhida, tomando remédios direto para as dores, né, que eram terríveis as dores que ela sofria, numa cama, totalmente imobilizada. Mas essa mulher virou uma onça. Ela falava assim, o quê? Quer dizer que tudo isso que eu sofri, não vai ser por isso que eu vou ter a salvação? Deus não está vendo o meu sofrimento? Não valeu nada eu ter sofrido, então? Aí o Fernando, esse irmão que estava comigo, falou assim, não, mas tia, é pela fé, é uma graça, é um presente de Deus a salvação. Ele não vai receber nada em paga para isso. De jeito nenhum, tudo isso que eu sofri é com isso que eu vou pagar a minha salvação. Eu fiquei assustado. Tá bom, saímos de lá, fomos embora. Uma cena horrível. É claro que dá para entender, porque a mulher devia sofrer tanto, e o consolo dela, todos os dias, devia ser tipo assim, ufa, sofri mais um dia, acrescentei mais pontos no meu programa de pontuação aí de salvação, eu já estou com mais pontos, vou poder ir mais profundamente no céu. Mas era um engano terrível. No fim, o Deus dela era a doença dela. A doença dela é em quem ela acreditava que podia salvá-la. Isso é o que o diabo faz na mente das pessoas que rejeitam a graça de Deus, a graça salvífica, a graça que Deus não pede nada em troca, Ele quer dar. Porque Deus amou, Deus que amou, Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, uma maneira inexplicável, que não dá para quantificar, não foi de muita maneira, de média maneira, de pouca maneira, de tal maneira que Deus deu o seu Filho. Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu. Nós não demos nada. A única coisa que nós tínhamos eram pecados, nossos pecados, que nós apresentamos. Senhor, estou aqui, sou pecador, me perdoa então. É isso que ele faz com um pecador que crê em Jesus como seu Salvador. Que não crê em si mesmo, na sua capacidade de boas obras, de fazer coisas. E quando fala aqui que somos, no Efésios 2:10, somos feitura sua, isso está falando da nova vida agora, da nova criação. Fomos feitos de novo agora, gerados de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível, que é a palavra de Deus. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, não criados em Adão. Criados em Cristo Jesus, agora sim. Para que nós fomos criados em Cristo Jesus? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, é essa a ordem. Primeiro, ele nos buscou, ele nos encontrou. E isso porque antes da fundação do mundo, ele nos tinha escolhido para sermos filhos por adoção. Isso que fala no capítulo 1 de Efésios. E aí, então, nos escolheu, nos buscou, nos encontrou perdidos nos nossos pecados, na sarjeta, e nos quis salvar. E para isso ele entregou o seu próprio Filho, para morrer numa cruz, levando sobre o seu corpo santo os nossos pecados. Pedro fala, levando sobre o seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Para sermos salvos por quê? Pelo quê? Pela graça somente. Não por coisas vindas de nós. Não tem nada em nós se nós pudéssemos oferecer a Deus. E Deus não está barganhando conosco. Tipo, me dá aqui suas esmolas que eu te dou a salvação. Me dá aqui o seu dízimo, que aí eu dou a salvação para você. Que isso? Deus é dono de tudo. Imagina que ele vai vender a salvação por miséria, por migalhas. Mas nunca, nem pensar. E outra, se a salvação fosse por obras, nós poderíamos cobrar a Deus, chegar na presença do Senhor e falar assim, olha aqui, Senhor, olha meu prontuário lá, quanta coisa boa que eu fiz, agora me dá aqui a salvação, o Senhor deve para mim. O Senhor está me devendo a salvação. O Senhor me deve. Porque eu trabalhei, quero agora meu salário. Tá. O salário do pecado é a morte, filho. Deus não vai pagar você pelo que você fez. Os seus pecados, para serem perdoados, precisam de perdão. Precisam de perdão, e perdão não se vende. Somente um juiz corrupto vende o perdão. Somente um juiz atolado na lama da corrupção pode eliminar a sentença de alguém de condenação. Vamos esquecer isso aí.
Vamos esquecer. Você estava distraído, né? Quando você roubou tudo aquilo, quando você matou, quando você fez. Né? Não, vamos esquecer. Isso é juiz corrupto que faz. Que está cheio. Por aí está cheio. Mas quando nós vemos que Deus é um juiz justo, a única maneira que ele podia salvar o ser humano era entregando o seu filho para substituir o réu, para substituir o pecador. E foi isso que Cristo veio fazer quando foi pregado numa cruz e foi feito pecado por nós, como fala em 2 Coríntios, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus.